Como funcionam os salários? Muito poucos de nós trabalham de graça, mas nem todos são pagos da mesma forma. Você pode ser pago por hora, com base em um salário, por comissão ou trabalhar principalmente para obter gorjetas. Muitas leis federais e estaduais diferentes regem quanto as pessoas podem receber e quando. Essas leis também determinam quanto devemos pagar pelos impostos e se determinados empregos, como os que exigem horas extras ou trabalhos perigosos, devem pagar mais. Neste artigo, exploraremos todos os aspectos dos salários, do lado jurídico aos tipos de salários, impostos e quanto dinheiro você finalmente levará para casa. Como existem tantas leis estaduais diferentes sobre salários, vamos nos concentrar principalmente na lei federal. É sempre uma boa ideia consultar um advogado trabalhista ou o Departamento do Trabalho do seu estado para saber mais sobre as leis que podem ser aplicadas ao seu estado. O Fair Labor Standards Act, FLSA, é a lei mais importante que cobre o salário. Aprovado originalmente em 1938, mas alterado várias vezes desde então, o FLSA estabelece padrões para o salário mínimo e horas extras, afetando a maioria dos funcionários públicos e privados. Uma característica interessante dessa lei é que, onde quer que ela se sobreponha à lei estadual, a lei que determina os padrões mais elevados é obedecida. Esse recurso tornou-se especialmente importante com o salário mínimo, permitindo que estados, cidades e condados individuais aprovem suas próprias leis de salários mínimos superiores ao salário mínimo federal. A lei se aplica a todos os funcionários envolvidos no comércio interestadual, uma definição que geralmente é muito ampla. Uma empresa que recebe ligações ou correspondência de outros estados pode ser considerada como estando envolvida no comércio interestadual. As empresas que fazem mais de $500 mil em negócios anualmente são geralmente cobertas pela lei, e as seguintes empresas são cobertas, independentemente do seu volume de negócios: agências governamentais, hospitais, instituições que cuidam de doentes, idosos ou deficientes, escolas. Os trabalhadores domésticos estão cobertos se ganharem pelo menos $1.400 em salários de um empregador por ano ou se trabalharem mais de 8 horas por semana. Para descobrir se você está isento do FLSA, entre em contato com o escritório da Divisão de Horas e Salários Local ou consulte o Guia de Legislação Trabalhista do Departamento de Trabalho. A lei exige que os empregadores paguem pelo menos o salário mínimo federal e 1,5 vezes a taxa normal de pagamento por horas extras. Também contém disposições sobre os trabalhos que os menores podem desempenhar e as horas em que podem trabalhar. As crianças com menos de 16 anos podem fazer trabalhos não agrícolas, mas as crianças com menos de 18 anos estão proibidas de fazer trabalhos considerados muito perigosos, o que significa que o trabalho pode representar um risco potencial para a saúde ou segurança. De acordo com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, alguns exemplos de trabalho perigoso são: trabalhando com ou em torno de explosivos, trabalhar com equipamentos pesados, como serras elétricas, máquinas para usinagem de metais e equipamentos de manufatura, registro e trabalho de serraria, trabalhando com materiais radioativos, trabalho de demolição, telhados ou outro trabalho intenso relacionado à altura, operando veículos motorizados. A FLSA permite que crianças menores de 16 anos façam trabalhos agrícolas, mas apenas fora do horário escolar. A FLSA inclui uma proibição contra o envio de mercadorias produzidas em violação dos regulamentos de salário mínimo ou horas extras ou envolvendo trabalho infantil. Também proíbe a discriminação com base no gênero. Ao contrário do que se possa pensar, a lei federal não exige que os empregadores deem a você férias pagas ou dias de doença, horas extras para trabalhar e qualquer tipo ou motivo para rescisão em caso de demissão. No entanto, a maioria dos funcionários espera essas vantagens, entre outras, e as empresas geralmente as oferecem para manter o moral entre os funcionários e permanecer competitivas na busca por talentos. É uma violação da FLSA demitir ou discriminar um funcionário por registrar uma reclamação ou buscar uma ação legal nos termos da lei. Uma linha de ajuda gratuita está disponível em 1-866-4SVAG, que fornece informações sobre como registrar uma reclamação formal contra um empregador. Você também pode entrar com um processo de 2 a 3 anos de retribuição, dependendo se foi uma violação intencional da FLSA, e por danos, honorários advocatícios e custas judiciais.
E caso você esteja se perguntando se alguém já recebeu salários atrasados, mais de 166 milhões de dólares em salários atrasados foram recuperados pela Divisão de Salários e Horas da Administração de Padrões de Emprego no ano fiscal de 2000. Receber o pagamento não é tão simples quanto receber um salário ou por hora. Vejamos alguns dos diferentes tipos de pagamento. Salário mínimo. O salário mínimo é um tópico frequente de debate. Em maio de 2007, o salário mínimo federal era de US$ 5,15 a hora. Para o trabalhador médio em tempo integral, isso representa apenas US$ 10.700 por ano, o que pode tornar o sustento de si mesmo, muito menos uma família, muito difícil, especialmente nas grandes cidades onde os valores das propriedades e os aluguéis são altos. O valor deste salário mínimo ajustado pela inflação é o menor valor em 50 anos RIF. 28 estados têm um salário mínimo superior a US$ 5,15 por hora. Embora o salário mínimo não tenha aumentado desde 1997, a liderança democrata prometeu um aumento para US$ 7,25 a hora nos próximos 2 anos. Os oponentes do aumento do salário mínimo afirmam que isso causaria desemprego ao forçar as pequenas empresas a demitir trabalhadores. Alguns economistas discordam, enquanto outros, como Harry Ozer, do Georgetown Public Policy Institute, afirmam que qualquer aumento no desemprego seria compensado por outros efeitos positivos RIF. As leis de salário mínimo ainda se aplicam a trabalhadores assalariados. O salário normal de um empregado não pode ser inferior a um salário mínimo e é calculado dividindo-se o salário pelo número de horas que o salário compensa. Aqui está um exemplo. Salário: $25 mil ano. Horas trabalhadas: 40 horas por semana × 52 semanas por ano, igual 2.080 horas. Taxa normal: $25 mil, 2.080 horas igual $12,02 hora. Para obter informações sobre o salário mínimo em seu estado, consulte o Departamento do Trabalho. Ao longo do tempo, contanto que o empregado tenha pelo menos 16 anos, não há limite de quantas horas um empregador pode exigir que ele trabalhe, embora as horas extras devam ser pagas por todas as horas além de 40 horas trabalhadas por semana. Os funcionários que ganham um salário em vez de uma hora de trabalho, e são executivos, profissionais instruídos ou criativos estão isentos da obrigação de fazer horas extras. Funcionários de vendas externos, especialistas em informática que ganham pelo menos US$ 27,63 por hora, contratados independentes, funcionários de pequenas fazendas e alguns outros também estão isentos. As regras de horas extras também são ligeiramente diferentes para policiais e bombeiros. Muitos estados aprovaram legislação sobre horas extras, portanto, se você acha que pode ter direito ao pagamento de horas extras, consulte o site do Departamento de Trabalho de seu estado. Funcionários que recebem gorjetas. A FLSA determina que os funcionários que recebem gorjeta podem receber um salário direto de $2,13 por hora em duas condições. O funcionário ganha pelo menos US$ 30 por mês em gorjetas. A renda total do empregado, gorjetas mais salários, não é inferior ao salário mínimo federal. Alguns estados têm leis de salário mínimo especificamente para funcionários que recebem gorjeta. Outros não permitem que funcionários que recebem gorjetas recebam menos do que o salário mínimo, independentemente de quanto um funcionário ganhe com gorjetas. Tipos especiais de pagamento. Quando um tribunal ordena uma penhora de salário, o empregador retém o dinheiro do contra-cheque do empregado para saldar uma dívida. Esse dinheiro pode ser retido para pagar pensão alimentícia ou pensão alimentícia. O título 3º da Lei de Proteção ao Crédito ao Consumidor declara que até 50% dos rendimentos disponíveis de uma pessoa, rendimentos remanescentes após impostos, previdência social e outras deduções, podem ser retidos. Até 60% podem ser retidos para outros tipos de dívidas e outros 5% podem ser retidos se o pagamento de pensão alimentícia ou pensão alimentícia estiver atrasado há mais de 12 semanas. Comissão. Uma comissão é uma quantia em dinheiro dada a um funcionário após a conclusão de uma tarefa, como a venda de bens ou serviços. O vendedor de uma loja de roupas pode ganhar comissão com base em uma porcentagem de suas vendas. Uma corretora de seguros pode ganhar uma comissão dependendo de quantas apólices vende ou por atingir um determinado número de apólices vendidas.
As comissões fornecem incentivos para que os trabalhadores sejam produtivos, mas podem causar alguns problemas. Por um lado, uma política de remuneração por comissão pode criar uma atmosfera intensamente competitiva entre os trabalhadores, o que pode, na verdade, prejudicar o negócio ao criar um ambiente de trabalho hostil. Outra preocupação é quando os funcionários são pagos inteiramente por comissão e não recebem um salário regular. Esse método não só pode ser oneroso para os funcionários, mas também faz com que eles não saibam quanto vão ganhar mês a mês. Indenização por rescisão. O pagamento de indenização é concedido aos funcionários após a rescisão. Se o processo de rescisão for bem, isso pode ser algo como um presente de despedida. Frequentemente ouvimos sobre esses pacotes de indenização quando grandes empresas são forçadas a demitir muitos funcionários após uma grande reestruturação ou fusão. A indenização por demissão é geralmente baseada na duração do emprego e nos termos estabelecidos no contrato inicial do funcionário. A FLSA não exige que os empregadores ofereçam indenização, mas se você não recebeu o pacote de indenização prometido em seu contrato, a Administração de Segurança de Benefícios do Empregado pode ajudá-lo. Perigo Pay. O pagamento de risco é um pagamento adicional pela realização de trabalhos perigosos ou fisicamente envolver trabalho que é potencialmente fatal, como mineração, ou algo que causa desconforto físico ou estresse, como trabalhar em temperaturas extremas ou exposição frequente à poeira e outros irritantes. Membros das Forças Armadas envolvidos em operações de combate são provavelmente elegíveis para periculosidade. O valor ou a taxa de adicional de periculosidade geralmente se baseia nas adversidades envolvidas e na quantidade de tempo que os trabalhadores passam expostos a essas condições. Impostos. Digamos que você acabou de começar um novo emprego e recebeu seu primeiro salário. Você esperava uma certa quantia, mas esse cheque é muito menor. O que aconteceu? Quem é essa pessoa do FICA e por que ele está recebendo parte do seu dinheiro? Os empregadores são obrigados por lei a reter algum dinheiro de cada contra-cheque para pagar certos impostos. Essas retenções ajudam a pagar itens como imposto de renda, previdência social e assistência médica. Imposto sobre os salários. Os empregadores devem reter impostos de renda federais e estaduais para os funcionários. O valor retido é baseado em formulário W-4, preenchido pelo empregado, que informa a situação do processo, solteiro ou casado, e o número de benefícios pessoais reclamados, como o número de dependentes. Imposto sobre segurança social. Os empregadores retêm 6,2% da base salarial tributável máxima, ou o valor máximo em dólares sujeito aos impostos da Previdência Social, $94.200 em 2006. O empregador também contribui com esse mesmo valor do bolso para o seguro social em seu nome. Por exemplo, digamos que você ganhe um salário de $45.000 por ano. Durante o curso de um ano de seu emprego, seu empregador reteria $2.790 de seu contra-cheque e contribuiria com um adicional de $2.790 para um total de $5.580 pago ao seguro social. Supondo que você receba 2 vezes por mês, isso significaria $116,25 subtraídos de cada cheque de pagamento do seguro social. Outros impostos. Os empregadores também pagam 1,45% dos salários para os impostos do Medicare e retêm 1,45%. Os impostos federais sobre o desemprego são necessários para os primeiros US$ 7.000 pagos a cada funcionário, e alguns estados exigem que os empregadores paguem os impostos estaduais sobre o desemprego. As taxas do imposto sobre o desemprego variam entre os estados. Um resumo desses impostos e de todos os salários recebidos aparece em um formulário W-2, que o empregador deve dar a um empregado até 31 de janeiro. O empregador também arquiva cópias deste formulário com o IRS e com o Estado. E se você ainda está se perguntando sobre o FICA, que significa o Federal Insurance Contributions Act, a lei que determina quanto dinheiro deve ser pago para o Seguro Social e o Medicare. Esse é o vídeo no canal sobre negócios e investimentos. O que você prefere, Netflix ou YouTube? Para assistir, para divertir, a Netflix é legal, mas para ganhar dinheiro, sem dúvidas, eu prefiro o YouTube. Tô aqui com alguns canais abertos aqui, que são canais que eu trabalho, onde eu faço vídeos onde eu não preciso aparecer. Esse aqui tá com 1940 inscritos e é um canal onde eu não apareço. Eu tenho mais vários outros aqui. Aqui tem algumas contas de e-mail e aqui eu tenho alguns canais. Tudo isso para gerar
comissões através do YouTube, tá? Eu vou deixar aqui embaixo uma prévia do meu curso completo, onde eu ensino você a fazer o seu primeiro projeto no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Clica aí embaixo, pega a sua vaga e começa a aplicar ainda hoje para você ter os seus resultados o quanto antes. Valeu!